abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rófine e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, e por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Os irmãos podem se assentar, por favor? Então, nós vemos no versículo 1, versículo 2, que Eucana tinha 2 mulheres, sendo que Penina tinha filhos e Ana não. E na cultura deles, a esterilidade era uma maldição, era uma vergonha, né? E em Gênesis 16, versículo 4 a 5, a gente também vê a história de Sara e Agar, após o nascimento de Ismael. E assim também a Agar desprezava a sua senhora, né, a Sara. E esse homem subia de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor em Siló. Siló estava localizada de maneira central, cerca de 48 quilômetros ao norte de Jerusalém. Era o local no qual Josué dividiu a terra entre as tribos. Tá? Mais ou menos em Josué 18, versículo 1. E no versículo 4 a gente vê que sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Mas no versículo 5, ele diz: porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse lhe cerrado a madre. Eu acredito que Eucana amava a Ana, porém a atitude que ele tomou, né, não tenha sido correta. E aqui eu destaco 3 pontos, né? Porque Eucana tentou consolar a Ana, mas, ao mesmo tempo, ele conspirou contra o sonho de Ana, porque ele disse, visto que ele próprio disse que era melhor do que 10 filhos, né? Ele perguntou por que ela chorava. Então, Eucana também tentou esvaziar o coração de Ana de toda a esperança. Ela achava que, de fato, o seu problema era insolúvel, que não havia nada a ser feito. E, por último, Eucana agiu como um homem religioso, mas sem fé. Ele ia de ano em ano adorar e a sacrificar ao Senhor, mas não clamava com sua esposa por um milagre. Então, há muitas pessoas que são verdadeiros assassinos de sonhos. São lógicos, racionais, mas lhe falta ousadia para crer no Deus que age milagrosamente. Eles são guiados pela razão e não pela fé. Creem nos fatos visíveis, mas não esperam os milagres de Deus. A fé não olha para as circunstâncias. Fé é crer no impossível, ver o invisível e tocar no intangível. Fé é crer que Deus pode mudar o cenário de um ventre estéril, transformando em um jardim regado de vida. No versículo 6, a gente vê que a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. No versículo 7, e assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava e por isso chorava e não comia. Então a gente começa a ver Penina.
que era rival, e Penina, possivelmente, ela fazia essas provocações com Ana, porque Eucana tentava compensar o sofrimento de Ana, dedicando-lhe um acendrado amor. E além do drama, da sua dor, de ver os seus sonhos sendo adiados, de carregar a vergonha e o opróbrio da esterilidade, ainda Ana enfrentava a desconfortável situação de ser fustigada, provocada e molestada constantemente por Penina. Penina a irritava excessivamente. Não perdia uma oportunidade de humilhá-la, rancorosa, vingativa e ciumenta. Penina não respeitava o sofrimento de Ana. Ela tinha um prazer em ver o sofrimento de Ana. Ela era uma assassina de sonhos. As provocações de Penina atingiram Ana com tal profundidade que ela ficou deprimida, não conseguia mais comer, seu semblante descaiu e ficou carregado de tristeza, como está no final do versículo 7. E a provocação de Penina visava desestabilizar Ana emocionalmente e abalar a sua fé em Deus, achatar a autoestima. Qual foi o combustível que Penina usou para incendiar o coração de Ana? Que armas ela usou para provocá-la? Possivelmente ela disse: veja, Ana, você é uma mulher tão piedosa, você ora tanto, mas é estéril. Penina era uma mulher infeliz e insegura, que tentava destruir as pessoas que cruzavam seu caminho. Existem muitas pessoas hoje que são um retrato existencial de Penina. Gente que não chora com os que choram, gente carregada de invejas e ciúmes. Talvez você cruze com gente assim pelos caminhos da vida. Não deixe que esses inimigos roubem os sonhos do seu coração. No versículo 9 e 10, a palavra diz: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui eu vou destacar 5 pontos falando de Ana, e a gente vai ver que Ana era uma pessoa piedosa, que amava Deus, e o seu grande projeto de vida era dar à luz a um filho, mas Ana era estéril. O texto bíblico é claro em afirmar que Deus a deixou estéril, no versículo 5, e que o próprio Senhor curou a madre, e que o próprio Senhor cerrou a madre, Muitos hoje pensam equivocadamente que toda doença tem procedência maligna. Esse não é o ensino das Escrituras. E eu começo abrindo as perguntas. Por que Deus, sendo amoroso e misericordioso, nos permite passar por situações dolorosas? Porque às vezes Ele é o próprio agente dessas situações amargas. E porque Deus, sendo tão bom, adia a realização dos nossos sonhos mais acalentados. Deus não é sádico. Ele não tem prazer em ver os filhos sofrendo. Ele sempre tem o melhor para nós. Como, por exemplo, Lucas 11:11. Se um filho lhe pede um pão, ele não lhe dá uma pedra. Mas então, por que ele adia a realização dos nossos sonhos? Talvez esse seja o grande dilema da sua alma, ver os seus sonhos sendo arrastados pelo tempo. Como Ana, você tem projetos claros, sonhos legítimos, mas eles não se concretizam. A Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração, em Provérbios 13, versículo 12. Talvez você esteja cansado de esperar. Como Ana, você esteja entrando num processo de depressão. Não consegue mais comer, só chora. Não consegue trazer no rosto a beleza de um sorriso, pois o seu semblante já descaiu. É um projeto do casamento que se adia, é o desejo de ver o cônjuge convertido, é o sonho de ver os filhos consagrados a Deus, é o anelo de conseguir a sua estabilidade financeira, é o plano de ter uma família unida pelos laços do amor. Você olha para as circunstâncias, entretanto, e não vê mudança. Contudo, quando parece que nada está acontecendo, com Deus no controle, alguma coisa está acontecendo. Não somos guiados por um destino cego. Nossa vida está nas mãos do Rei do Universo. Ele é todo-poderoso, é bom e fiel em todas as suas obras. E Ele trabalha para os que nele esperam. No segundo ponto, a gente vê o porquê que Deus adia a realização dos nossos sonhos. Para que compreendamos que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. O problema nos aproxima de Deus. É no vale que olhamos com mais intensidade para as alturas. E na crise que recorremos com mais pressa a Deus. Quando os nossos sonhos não se realizam, temos necessidade de buscar a Deus. E é nessas horas que aprendemos a profunda lição, que Deus adia os nossos sonhos para que o coloquemos em primeiro lugar. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A intimidade
de Deus é a maior necessidade da nossa vida. Estar com Deus é a maior prioridade da nossa agenda, ou deveria ser. Os problemas não vêm para nos afastar de Deus, mas para nos levar à presença divina. Eles não são permitidos ou mandados por Deus para nos destruir, mas para gerar em nós a dependência do Altíssimo. Deus adia a realização dos nossos sonhos para nos manter perto dele e nos ensinar que tudo sem ele é nada. Os sonhos não realizados, desejos não satisfeitos, via de regra, nos levam à presença de Deus. O sofrimento não é um bem em si mesmo, mas Deus trabalha em nossa vida de tal forma que o sofrimento se transforma em um bem para nós. Tem um propósito positivo. Em Romanos 5, versículo de 3 a 5, a palavra diz: as tribulações produzem paciência, perseverança, e a paciência deságua numa profunda experiência com Deus. Devemos, por isso, nos alegrar ao atravessar várias provações, pois elas nos colocam quebrantados, humildes e dependentes do Deus Todo-Poderoso. Na terceira, por que Deus adia a realização dos nossos sonhos? Para que entendamos que tanto o ordinário como o extraordinário são presentes de Deus. O simples fato de estarmos vivos é um milagre de Deus. O alimento que temos sobre a mesa é um prodígio da providência divina. Geralmente as pessoas só enxergam como um milagre de Deus os fatos sobrenaturais. Por exemplo, quando um doente é curado de câncer. Mas não veem como ação maravilhosa do Senhor o fato de sermos protegidos diariamente dos aleivosos perigos das doenças contagiosas, do vírus e bactérias que nos cercam. E por que Deus adia os nossos sonhos? 4. Para que tenhamos a disposição de consagrar a Deus o melhor que temos. Ana devolveu para Deus o filho que recebeu de Deus. Ela fez o voto e o cumpriu. Ela levou Samuel à casa de Deus e o dedicou ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se não fosse o entendimento que tudo é de Deus, vem de Deus e deve ser consagrado de volta a Deus, Samuel teria sido o centro da vida de Ana. Muitas pessoas transformam as bênçãos de Deus em ídolos, prosperam e colocam seu coração na riqueza, deixando Deus de lado. Casam-se e fazem do cônjuge em ídolo, abandonando o Senhor. Têm filhos e vivem em função deles, em vez de consagrá-los a Deus e criá-los para o Senhor. Quantos pais hoje têm a coragem de consagrar seus filhos para Deus como fez Ana? Essa extraordinária mulher compreendeu que o sentido maior da vida do seu filho era realizar os sonhos de Deus e não os seus próprios sonhos. Ela não o usou como troféu para mostrar ao mundo a sua vaidade. Ela não projetou em seu filho o idealismo de ver os seus sonhos cumpridos. Pelo contrário, Ana consagrou o seu melhor para Deus. Entregou a Deus o que tinha de mais precioso. Ela criou Samuel para o Senhor. O puritano Thomas Watson dizia que os nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. No século passado, nascia o filho caçula entre 9 irmãos, de uma família piedosa nos Estados Unidos. Aquele menino chamava-se Ashbel Green Simonton, o missionário pioneiro do presbiterianismo no Brasil. Seu pai, Dr. William Simonton, foi presbítero, médico, deputado federal por 2 legislaturas. Quando Simonton nasceu, seus pais o consagraram a Deus para o ministério na juventude. Na juventude, recebeu o chamado de Deus e entrou para o seminário de Princeton, em New Jersey. Revelou-se um jovem brilhante, inteligente, culto e piedoso. Nos idos de 1857 a 1859, os Estados Unidos estavam vivendo um grande reavivamento. Foi nessa época que Simonton recebeu o chamado de Deus para ser missionário no Brasil. Grandes igrejas já o haviam convidado para ser pastor, propostas promissoras já haviam chegado a ele, mas a todas ele recusou. E alguns tentaram, em vão, demovê-lo dizendo: Simonton, você é louco de deixar a sua família, a sua igreja, o conforto do seu país para ir para o Brasil? Mas ele respondeu: a maior loucura na vida de um homem é estar fora do centro da vontade de Deus. Não há lugar mais seguro, ainda que cercado de perigos, do que no centro da vontade de Deus. Esse jovem pastor, fruto da consagração de seus pais, deixou a sua pátria para plantar nas plagas brasileiras a bendita semente do Evangelho. O seu ideal foi maior do que a sua vida, e por isso ele deu a sua vida pelo seu ideal.
O que você tem oferecido a Deus é o seu melhor? Você tem colocado as primícias no altar de Deus? Ou tem comparecido diante do altar do Senhor de mãos vazias? Na época de Malaquias, o povo de Israel oferecia a Deus os animais cegos e aleijados. Entregavam o resto para Deus. O que você tem apresentado ao Senhor? Tudo o que você tem é de Deus? A casa que você mora? O carro que você anda? O salário que você recebe? A família que você tem? A sua própria vida? Tudo é de Deus? O que você tem consagrado de volta para Deus? Você tem colocado o seu melhor, como Abraão, no altar do Senhor? Você tem dado o seu melhor para Deus, como Ana? Estou certo de que Deus adia os nossos sonhos, para que possamos fazer o voto de Ana. Por esse menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor. O que você precisa devolver no altar do Senhor? E penúltimo ponto. Porque os nossos sonhos são adiados, para que reconheçamos que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. O sonho de Ana era muito pequeno. Ela queria apenas ver o seu ventre transformando-se num cenário de vida. Ela só aspirava a gerar uma criança, carregar no colo um filho e amamentar. Mas Deus não realizou o sonho de Ana no seu tempo, porque tinha algo maior para fazer em sua vida. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Os sonhos de Deus para Ana não era apenas que ela fosse mãe, mas mãe do maior profeta daquela geração. Samuel não seria um homem comum, mas aquele que traria o povo de Israel de volta para Deus. O último e maior juiz de Israel. Samuel seria o homem que restauraria a credibilidade do sacerdócio, tão desgastado com o ministério repreensível de Hofni e Finéias. Samuel seria o grande instrumento que Deus usaria para ungir Saul como o primeiro rei de Israel e Davi como sucessor. Ana chorava porque queria ver os seus sonhos realizados, mas Deus os adiou porque almejava algo melhor e mais elevado para ela. Quando pensamos que Deus está distante ou indiferente aos anseios mais profundos da nossa alma, quando achamos que Ele não se importa com a realização dos nossos sonhos, Ele está trabalhando em nós e por nós, fazendo maravilhas maiores do que poderíamos imaginar. E por último, por que Deus adia os nossos sonhos? Para que entendamos que Deus faz todas as coisas no seu tempo e conforme o conselho da sua vontade. Deus é soberano, Ele está assentado na sala do comando do universo. Ele dirige as nações, Ele domina sobre a natureza, Ele está com as rédeas da história em suas mãos. Você está nas mãos do Deus vivo. No auge da crise de Ana, ela teve uma profunda experiência com Deus. Depois de vislumbrar a majestade de Deus e receber dele um grande milagre, ela prorrompeu um cântico de exaltação ao Senhor e fez uma afirmação extraordinária em 1 Samuel 2, do versículo 6 ao 8. Deus é quem dá a vida e é Ele quem tira. É quem exalta e também faz descer. Ele quem levanta o pobre desde o pó ao monturo para fazê-lo assentar-se entre os príncipes. Deus age no seu tempo. Ele não se deixa pressionar. Ele é livre e soberano. Ele muitas vezes protela os nossos sonhos para realizar coisas maiores em nosso favor. No calendário de Marta, Jesus havia chegado atrasado à aldeia de Betânia, quando Lázaro morreu. Mas Jesus não chegou atrasado. Ele chegou no tempo certo. A ressurreição de um morto é um milagre maior do que a cura de um enfermo. Ana compreendeu que a glória de Deus deve ser proclamada não só quando Ele dá a vida, e exalta, mas também quando Ele tira a vida e rebaixa. Todos diziam que ela precisava conformar-se com a situação irreversível, mas Ana continuou crendo no Deus do impossível. Deus não deixou de agir milagrosamente em nossos dias. O tempo dos milagres não cessou. Ele pode tudo quando Ele quer. Os médicos podem lhe dar um diagnóstico final. Não há cura, mas se Deus quiser, existe cura. Conclusão. Ana, no versículo 10, eu tirei a parte amargura da alma, e me lembrou o versículo de Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ana, quando ela se achegou diante do Senhor, eu acredito que Ana estava dessa forma.
E em Salmos 139, versículo 1, a palavra diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. A Ana não chegou diante do Senhor se queixando de Penina ou da sua vida que ela levava, mas ela se achegou diante do Senhor, o Todo-Poderoso, abrindo o seu coração. Em Salmos 51, versículo 17, a palavra diz que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Deus. E como está escrito no versículo 16, parte B, Ana chegou diante do Senhor falando da multidão dos cuidados e do desgosto que ela sentia da sua alma. Em Salmos 42, do 1 ao 4, a palavra diz: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Foi com eles à casa de Deus, e com a voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Ana havia ido com a multidão, Ana havia ido louvar ao Senhor, adorar e sacrificar o Senhor. Mas eu acredito também que Ana derramou a sua alma ao Senhor. E quando Ana se levanta para orar, me arremete também Mateus 6:6, porque aqui a palavra diz que ela se levanta de onde ela estava e ela vai orar. E me lembra que o Senhor deixou registrado em Mateus 6:6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Porque no versículo 15, a palavra diz que ela derramou a sua alma perante o Senhor, e ela dizia ser uma mulher atribulada de espírito. E a gente também, eu faço a pergunta: qual tem sido a nossa multidão de cuidados e o nosso desgosto? No versículo 12, a palavra diz que Ana perseverou em orar perante o Senhor, e nos arremete também a 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar, é o que o Senhor nos deixou na orientação da palavra dele para a gente. E no versículo 14, a palavra diz que Eli chegou quando viu Ana e disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Vemos que também o sacerdote Eli, achando que ela estava embriagada, ela foi mal interpretada por ele, e ele julgou sem antes a ouvi-la. Mas isso não soou como desculpa para Ana não ir mais à casa do Senhor. Ela, muito pelo contrário, ela ia de ano em ano, até que eu me lembrei do versículo que o Senhor também deixou registrado nas Escrituras para a gente. Vimos que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Então, vamos nos derramar diante do Senhor, vamos nos encher da palavra, vamos buscar a presença do Senhor, porque em Provérbios também 4, de 20 ao 23, a palavra diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, tudo que há no nosso coração
todo pensamento, todo intento o Senhor conhece. E que nós possamos nos derramar diante do Senhor, confessando tudo aquilo que a gente acha já ter confessado, mas está escondido. E quando eu leio Isaías 53, 1, a gente vai ver quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, deixo registrado essa passagem porque o Senhor, ele levou as nossas angústias, as nossas aflições, tudo que nós estamos passando, o Senhor carregou e passou por nós. Então, que nós venhamos tão somente a nos derramar, confiando em tudo que Ele possa fazer é o melhor para nós, ainda que não entendamos no momento, mas que venhamos sempre a glorificar o nome do Senhor e agradecer por tudo que estamos passando. E a Deus toda a glória.